Oi, queridos, bem? Ótimo, estamos aqui mais uma vez. Eu toque, toque, toque na porta do seu celular, na sua caixa de entrada e também no seu computador para podermos voltar a falar a respeito da palavra de Deus. Nesta semana nós estamos estudando, motivos para frequentar sempre, o templo, frequentar sempre a igreja. Ontem nós vimos no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, alegria de estar na casa do Senhor. Isaías 58 falou que se nós queremos ser mananciais no meio do deserto, é o nome de um livro, né? Mananciais do deserto, devocionário. Se nós queremos ser mananciais, se queremos ser fontes de alegria para os outros, se queremos que os nossos filhos sejam reparadores de brechas, que eles reconstruam aquilo que derrubaram, né? Ou seja, pessoas de maturidade emocional, espiritual, intelectual grande. E se nós desejamos ardentemente isso, temos que valorizar o dia santo do Senhor, deixar de fazer as coisas que gostamos, que queremos, para fazer as coisas do Senhor, que não podem ser coisas ruins, não é? Deixar de fazer as coisas que queremos. Não que Deus, o que Deus quer, seja ruim, pelo contrário, que possamos gastar esse dia como gratidão a Deus, descansando no Senhor, louvando ao Senhor, trabalhos de adoração e louvor, não é? Então, é uma ordem do Senhor. E Hebreus capítulo 10 diz que não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque Jesus, na sua carne, rasgou o véu do templo e agora temos acesso, podemos entrar no Santo dos Santos, ou seja, diretamente na presença do Senhor. Não é? E quando nós deixamos de nos congregar, deixamos de aconselhar uns aos outros e dividir uns com os outros, né? A bênção que é poder estarem unidos os irmãos, conforme diz o Salmo 133. Então é uma ordem de Deus. E hoje nós vamos estudar três motivações, três alegrias que Deus nos dá. Vejamos lá, Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84, versículos de 1 a 4. 84, de 1 a 4. Veja só, que motivo é? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Perpetuamente. Os que habitam a tua casa, não os que visitam a tua casa, mas aqueles que fazem da casa do Senhor a sua própria casa, habitam e louvarão perpetuamente, ou seja, eternamente. Céu. Nós começamos aqui na terra um pedacinho daquilo que será no céu. A sua casa é um pedaço do céu. Quando você louva a Deus com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, né? Quando nós engrandecemos a Deus, o nosso lar é um pedacinho do céu. Agora, em pandemia, por exemplo, onde queridos irmãos não podem participar do templo por motivo de precaução, outros estão também afastados do templo por causa da sua insegurança, quem sabe, é importante transformar o seu lar num templo do Senhor. Alegrei-me para podermos usar estes momentos de comunhão, por enquanto virtual, mas alimentar a nossa força, a nossa motivação, a nossa ousadia de voltar ao templo. Ali também é importante, é onde a igreja visível do Senhor, onde o corpo de Cristo pode ser visível. Mas vimos aqui no Salmo 84 que existem bênçãos pronunciadas sobre a igreja. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa.
O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, ou seja, descanso. Eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Não é? Quão amáveis! A minha alma suspira e desfalece. Ou seja, existem alegrias profundas de estar no templo do Senhor. Vamos ver agora o terceiro motivo. O primeiro vimos ontem, o segundo vimos agora, são 11. Né? O terceiro motivo, Isaías, capítulo 37. Por que, pastor, você pega tanto Isaías? Porque o povo abandonou o templo para ficar preocupado só com o seu próprio umbigo. E Isaías, inspirado por Deus, vem falando a respeito, vamos restaurar a nossa vida espiritual e comunitária. Então vamos lá, Isaías 37, versículos 1 e 14, falando sobre a vida do rei Ezequias. Diz lá: tendo o rei Ezequias ouvido isto, ou seja, ouvido sobre a afronta, né, de Rabsaqué, ele zombou de Ezequias. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É onde ele escolheu para colocar as suas mágoas para fora. E 14. Tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo. Ou seja, quando ele recebeu a carta do rei da Síria, ele vai até o templo e lá ele lê novamente diante do Senhor. É uma necessidade que ele tem de buscar refúgio. O terceiro motivo é refúgio. Nós vimos Ezequias se refugiando de duas formas. Quando se sentia angustiado e quando ele recebeu a carta do rei da Síria, que estava pelejando e que estava querendo destruir tudo, tanto quanto o seu coração doía, como quando ele tinha que resolver um problema. É a casa do Senhor. Buscar refúgio. Eu me lembro na nossa igreja, muito lá no passado, de uma senhora muito querida que já está com Deus, que um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu não vou na igreja porque a minha tristeza é tanta que eu posso contaminar os irmãos com a minha tristeza. Então eu fico em casa. Eu falei, não, a senhora tem que colocar a sua tristeza dentro da igreja. Mas pastor, todo mundo vai ficar olhando para mim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, tá? Quando a senhora estiver muito amargurada e sentindo vontade de ficar em casa na hora do culto, chegue 5 minutos depois do culto. Chegue depois que começou o culto. A senhora vai subir a escada da igreja, olha para mim, eu estarei lá no púlpito, e faz assim. Depois a senhora pega e vai lá no salão social da igreja. Não vai ter telefone, não vai ter televisão, não vai ter cachorro de vizinho, nada vai atrapalhar a senhora de estar sozinha com a sua tristeza, mas ali no templo. E eu, quando vi a senhora entrar, aí sim vou pedir para a igreja cantar mais forte e vou falar mais alto ainda no microfone. Para quê? Para que a senhora ouça, tá? E depois, 5 minutos antes, quando eu falar assim, a oração final, a senhora vai embora. Agora, no meio do louvor, eu duvido que a senhora fique no salão da igreja. Eu duvido. Acabei de falar isso, né? Na semana seguinte, lá vai aquela senhora toda elegante, né? Chegou na porta da igreja e fez assim. O diácono já estava avisado, não me lembro quem era na época, já estava avisado, foi com ela até o salão social, ela entrou, ficou lá, daí na hora do louvor, né? Começaram a cantar forte, aí ela entra na igreja. Ela entrou com a sua Bíblia, ela usava uma Bíblia grande, ela entrou, foi para o cantinho dela, né? Fazendo assim para mim. Ótimo, né? Fiquei feliz da vida. Passados, daí ela começou a frequentar normal, mas passado alguns domingos, ela vem e faz assim. Ela sobe, chega atrasada, eu olhei no cantinho dela, não estava lá, e a dona
não está feliz hoje. Daí ela entrou, fez assim para mim e foi lá para o salão social. Novamente, na hora do louvor, ela voltou, fez assim positivo para mim, né, na Bíblia, só eu podia ver, sentou-se no lugar dela, ficou até o final do culto. Quando chegou no final do culto, como eu sempre faço, né, eu pedi uma oração voluntária para encerrar o culto. Adivinhem quem fez a oração? Isso, a dona Aurora. Os irmãos mais antigos vão lembrar da dona Aurora, a avó, né, daquele jogador Roque Júnior, hoje treinador de futebol. Dona Aurora fez uma oração tão linda, mas tão linda, né? E aí chegou na porta, podia naquela época, hoje a pandemia não pode, deu um abraço na dona Aurora, falei, viu como faz bem vir à igreja? Quando se está triste, ela falou, tem razão, pastor. E foi embora. No final de semana seguinte, teve um acampamento da Federação da UPA. E eu estava lá em Camanducaia, né, junto com os irmãos, né, fazendo o acampamento ali, estava pregando e ajudando nas atividades de brincadeiras, enfim. E ela teve um encontro com o Senhor. Ela partiu para estar diante de Deus. Mas qual foi a última coisa que ela fez na igreja? Ela entrou triste e saiu orando. Fez uma oração maravilhosa. Curta a sua fossa. Estou na fossa hoje, pastor. Dentro do templo. Dentro do templo. Como eu estou falando aqui, os irmãos vão entender. Né? Os irmãos vão entender. Se tiver algum irmão triste na igreja, não fale, não chore, não abrace. Fala assim, vou orar por você durante o culto. E vá sentar no seu lugar. Não fique em cima, deixe ele sozinho. Deixe sozinho com o Senhor. Ou então vá para o salão social. Eu duvido que Deus não vá agir no seu coração. Dentro do templo é o nosso lugar de refúgio. É o lugar de refúgio. Mas em quarto lugar, Miqueias. Vamos abrir o profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 2. Miqueias 4:2, ele escreve quase que a mesma coisa que Isaías no capítulo 2. Miqueias diz assim: Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É no templo que nós aprendemos do Senhor. Nós somos presbiterianos. Nós não temos nada que ficar ouvindo mensagens de comunidades, principalmente daqueles cristãos que são contrários ao nosso sistema. Nós somos denominacionais. Existem muitos pregadores pentecostais bons. Existem muitos pregadores de comunidades bons. Mas nós somos presbiterianos, temos a nossa doutrina. Lembra-se que no passado aqui eu falei sobre crente chuchu e crente azeitona? Então, o chuchu é aquele que vai buscar tempero de todas as denominações, só para poder ter um gosto na vida, porque chuchu é água, simplesmente água. Mas o crente azeitona é aquele que influencia a terra, lembra? Então, é dentro do templo que nós buscamos com os nossos professores de escola dominical, com os nossos presbíteros, nossos diáconos, diretores de departamento espiritual dos departamentos internos da igreja, né? Com o pastor, com os membros da igreja que pregam, que escrevem, que se esmeram por conhecer a palavra e dividir conosco. É o lugar da instrução de Deus. Tanto Isaías 2 quanto aqui em Miqueias 4, versículo 2, nós vemos esta verdade, é uma ordem do Senhor. Mas isso é Velho Testamento, é palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, disse o apóstolo Paulo, estava fazendo referência ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, embora nós usemos o nome Antigo ou Velho Testamento, continua sendo palavra de Deus. Então é muito bom, nós temos 4 grandes bênçãos por enquanto. É uma ordem de Deus, é uma bênção. Deus manda os seus filhos, que ama.
Existem bênçãos pronunciadas sobre a igreja, existe refúgio nos tempos difíceis, existe o lugar da verdadeira instrução. Oremos. Ó Pai, nós agradecemos muito porque podemos entrar na casa dos teus filhos. E rogamos, ó Deus bendito, que o Senhor nos alimente com a tua palavra, para que possamos buscar no templo também a adoração, possamos buscar o nosso refúgio, possamos buscar ali a instrução da tua palavra. Nós agradecemos, ó Pai bendito, por todos aqueles que estão se esmerando por conhecer a tua palavra para poder ensiná-la. Que eles sejam muito iluminados e abençoados por ti. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã vamos estudar mais duas bênçãos, mais dois atos de motivação, né? Duas motivações para entrarmos no templo e ficarmos sempre presentes no templo.